Bom, Luciane, muito obrigada mais uma vez pelo tempo, pela boa vontade. Então, gostaria de começar com uma entrevista. A primeira pergunta trata-se sobre a relação entre a sua história de vida pessoal e o seu trabalho. Então, eu queria saber um pouco como você pensa que a sua história pessoal influencia seu trabalho e vice-versa. Tá. Obrigada pelo convite. Bom, é, eu tenho um trabalho bastante ligado às histórias das africanidades e das negritudes. Uhum, E, inevitavelmente, isso não se separa da minha experiência como pessoa negra e da minha experiência como mulher negra. Então, eu faço uma reflexão sobre a conexão entre a minha ação no mundo, eu não consigo desconectar da minha reflexão sobre o que é ser, estar pessoa negra no mundo e mulher uhum, negra no mundo, né? Claro que isso só tem, eu só falo disso por conta dessa ação minha profundamente relacionada com as afro-brasilidades e com as africanidades, né? uhum, Eu venho de uma família operária. Eu e os meus irmãos somos os primeiros da nossa geração a adentrar na universidade. Estou falando de universidade porque talvez a entrada, a permanência e as camadas que eu desenrolo dentro da universidade influenciam profundamente na minha experiência profissional, na minha atuação profissional uhum, posterior. A educação, eu sempre fiz escola pública, assim como os meus outros dois irmãos. A educação sempre foi um projeto de vida para minha mãe e para o meu pai. Venho de uma família conformada em uma estrutura de pai e mãe muito presentes, muito protagonistas nessa educação e muito protagonistas nesse projeto de construir um trajeto para nós filhos, como pessoas negras, diferente e aprimorado ou melhorado em relação à experiência que o meu pai e a minha mãe tiveram. Falo uhum, isso porque talvez uma das grandes questões que atravessam a experiência das pessoas negras é o acesso à educação, né? uhum, E a dificuldade se, em se manter nesses espaços de educação, né? uhum, Então, a consciência dessa realidade e a consciência de que pela educação talvez nós, filhos, pudéssemos encontrar espaços mais possíveis para a construção digna da nossa pessoa, para a construção digna da nossa humanidade. Os meus pais sempre, meu pai e minha mãe sempre focaram nessa necessidade de um trajeto via educação. uhum, Então, durante esse projeto, eu estudo em escola pública, eu entro em uma universidade pública nos anos 90. Não faço parte ainda de um tempo, é o início das políticas de ação afirmativa no Brasil, né? Então, elas ainda não estavam concretizadas no sistema, ao menos em São Paulo, cidade onde eu nasço, né? Eu sou paulistana, meu pai é do interior de São Paulo e minha mãe é do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Essa experiência também regional conforma um tanto a minha experiência também como pessoa e como pessoa negra, porque o Brasil tem uma multiplicidade de experiências negras uhum, e na região sudeste, talvez numa perspectiva mais ampla de ler a história do Brasil, muitas vezes o Sudeste e muitas vezes São Paulo é pouco compreendida e pouco vista como
uma cidade ou um estado profundamente africanizado, profundamente negro, né? Então, talvez também o meu discurso de africanidade, os caminhos que eu busquei, os caminhos nos quais eu me desloquei, também tem a ver com esse reconhecimento da multiplicidade negra que constitui o nosso Brasil, né? Então, entro na universidade, ainda nessa emergência das políticas de ação afirmativa, então eu, diferente de muitas das pessoas negras que adentram as universidades públicas, não sou fruto dessa importante política que são as ações afirmativas, que vocês que aí nos Estados Unidos se concretizam em um período muito anterior, né? Ao mesmo tempo tem uma percepção, quer dizer, antes da universidade, tem uma influência da cultura, das culturas negras, a sociabilidade negra a partir da casa, a partir do quintal, a partir das festas e nesses espaços do reconhecimento das nossas subjetividades e o reconhecimento do que talvez sejam traços da nossa cultura que também foram fundamentais para me empoderar como pessoa e mulher negra, para eu ter os meus referenciais no meu contexto muito próximo, ou seja, o meu contexto de família expandida, o que também me fez chegar com pernas mais fortes nesse espaço tão pouco negro, nesse espaço tão racializado e nesse espaço tão marcado pelo racismo que é a universidade, né? Então, ao chegar na universidade e já de antemão saber que lá eu não encontraria os meus e teria que atravessar aquele espaço e fincar terreno de uma maneira um tanto no início um tanto solitária, essa experiência familiar anterior de reconhecimento da negritude, de reconhecimento dos lugares de onde eu vinha, foi fundamental para eu sobreviver na universidade, né? Foi fundamental para a minha permanência, para eu entender que aquele espaço era um espaço meu de direito, em primeiro lugar, reconhecer por que as pessoas negras estavam ausentes daquele espaço e reconhecer que havia ali um campo de luta que naquele momento, lá no começo da graduação, eu ainda não compreendia ainda como se concretizaria essa luta, mas já sabia que haviam ali alguns caminhos possíveis de se traçar. E, a partir dessa evidência, eu começo a me interessar pelos estudos de afro-brasilidades e africanidades, né? E, a princípio, em um caminho mais ligado às culturas afro-brasileiras, né? E depois, posteriormente, no mestrado, isso vai se encaminhar para os estudos africanos, nos quais eu entro e permaneço até os dias de hoje. Então, se eu faço uma leitura, é difícil de falar assim, resumidamente, mas se eu faço uma leitura, quer dizer, de um percurso familiar, de valorização da educação, e que faz a ponte para a universidade como um espaço que não é um espaço poroso para minha presença, né? A minha presença como pessoa, como indivíduo e também depois isso se reverbera em eu me entender como coletividade também, ou seja, as minhas coletividades não estavam dentro da universidade, né? Mas essa experiência familiar foi importante para eu entender os motivos e já chegar com uma boa consciência daquelas ausências e com uma boa consciência do quanto eu teria que mover o meu corpo para a conquista, né? Claro, claro. E nesse sentido, você dizia que não só tinha que atravessar esse espaço
da universidade como pessoa negra, mas também como mulher negra. Então, você, quando começou, se considerava feminista e talvez como isso tem mudado ao longo do tempo e através do seu próprio caminho dentro da universidade e os estudos e a sua própria experiência? O feminismo como campo teórico, ele chega na minha vida posteriormente, como campo teórico consciente. O feminismo como a percepção de um mundo a partir de uma ótica de mulher, a partir de uma ótica contraposta ao patriarcado, a partir de uma ótica contraposta a tudo que a gente consegue entender como opressão construída pelo patriarcado, talvez já fosse inconsciente e talvez já fosse uma necessidade, porque eu venho de uma família de composição de homens e mulheres, né? Isso talvez também seja um tanto diferente, pensando nas famílias negras no Brasil e talvez na experiência negra no mundo, né? E que no pós-escravidão houve um grande peso e ao mesmo tempo um grande protagonismo das mulheres para fazer, refazer e fortalecer a ideia de família. Então, muitas mulheres têm trajetórias onde, primeiramente, mulheres foram importantes para a sua construção de mundo, para suas construções como pessoa. No meu caso, foram homens e mulheres, mas ao mesmo tempo eu tive referências muito importantes de mulheres na minha vida. Começam pela minha mãe, pelas minhas duas avós, pelas minhas tias. Então, essa percepção, essa maneira de olhar o mundo já criticando as opressões fruto do patriarcado, que naquele tempo eu não entendia estruturalmente, eu acredito que ela já se fazia, né? Porque eu acho que essa experiência, toda pessoa entende as opressões que circundam o seu convívio, né? E acho que devagar a gente vai aprendendo de onde vêm essas opressões, né? A gente vai significando o mundo a partir, é claro, das nossas referências. Eu, por sorte, tive mulheres exemplares, né? E algumas delas que, inclusive, já criticavam a opressão masculina. Já diziam, toma cuidado. Já diziam, o olhar, o imaginário, elas não chamavam de imaginário, né? Mas lembro muito da minha avó, né? Falando para mim que era importante que eu não casasse, não. Tem que casar, não. Não case, não. Vai estudar, menina. Vai estudar. Ela dizia, vai estudar e vá rodar o mundo. Roda o mundo. Ela queria que eu fosse jornalista, né? Mas ela tinha muito esse ímpeto de desbravar o mundo e talvez fosse um ímpeto por espalhar essa perspectiva feminista de mundo, né? E como você acha que essa perspectiva vai se envolver ou vai se relacionar com o seu trabalho, propriamente dito? Como é que você incorpora ou não, ou como tem incorporado essa perspectiva? Tá. Acho que eu volto um pouquinho só para pensar, porque você me perguntou como que o feminismo entra, né? Como é que o feminismo começa a tomar lugar. Então, eu falei da família, falei dessa perspectiva que ela é um pouco intuitiva, né? E que aí ela se move mais para um campo talvez um pouco teórico, a partir de alguns estudos ou de algumas referências feministas, né? Num campo mais teórico. É curioso porque eu não chego no feminismo, primeiramente, eu não chego através de feministas brasileiras.
Isso é Uhum, curioso, porque na academia, mais adiante a gente pode falar disso, mas na academia eu tive uma experiência lá nos anos em 2002, 2003, num intercâmbio em um curso que eu faço na Universidade de Maryland. E uhum, lá é um curso sobre diáspora negra, que foi fundamental, primeiro para uma perspectiva do que é a experiência negra fora do Brasil, ou seja, é a primeira vez que eu tenho contato com outras pessoas e, sobretudo, com outras mulheres de diferentes espaços da diáspora, de África, do Caribe, da América do Norte e da América do Sul, né? E nesses espaços eu tenho acesso a um campo teórico que eu começava no Brasil, eu começava a estudar um pouco de Beatriz Nascimento, principalmente através de um filme chamado Ori. Nunca tinha uhum, lido nada sobre a Beatriz, mas conhecia esse filme, principalmente porque também ela houve um percurso desse trabalho cinematográfico na Universidade de São Paulo, na USP, que é a universidade onde eu me graduei. Mas até então eu não conhecia ainda a Lélia Gonzalez, não conhecia ainda outras mulheres negras feministas que posteriormente acabam chegando nos meus olhos, no meu corpo, né? Mas eu tomo um contato antes nesse contexto estadunidense negro, né? Porque era um uhum, curso sobre Black Diaspora. Tomo contato com os estudos da Bell Hooks e da Angela Davis. O uhum, primeiro livro que eu tenho referência é o Feminism is for Everybody. uhum, Aquele tempo que eu lia um pouco de inglês, mas demorei um tanto para ler esse livro porque ainda era uma literatura, uma fluência no inglês que eu não tinha, né? uhum, Então, é curioso porque essa perspectiva de um feminismo negro, que não faz tanto tempo assim, mas lá em 2003, e que eu começo a entender e começo a perceber estas dinâmicas feministas atravessadas pela racialidade, uhum, acontecem não no Brasil, mas acontecem fora do Brasil, acontecem nos Estados Unidos e influenciada por pensamentos que não são só de mulheres estadunidenses pretas. Eu tinha lá na minha uhum, turma jovens ativistas da África do Sul, migrantes que eram francesas, uhum, e caribenhas, né? uhum, Eu acho que essa claro. perspectiva, voltando à sua pergunta, esse olhar sobre o feminismo também, primeiro, negro, lá Uhum, não era nomeado ainda. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem falado, nos últimos bons anos, a gente tem falado sobre a necessidade desse atravessamento uhum, da relação gênero-raça, mas na minha experiência isso não tem mais de 5 ou 6 anos, né? uhum, Mas essa experiência veio de maneira concreta quando eu encontro corpo a corpo essas experiências de outras mulheres, de contextos tão diferentes do meu, mas que também estavam procurando caminhos para discutir o feminismo a partir das suas experiências, né? uhum, uhum, E que, claro. se por um lado eram diferentes do Brasil, né? Naquilo que eu me reconhecia ou não me reconhecia nelas, Uhum, havia um fio que nos unia, né? Que é claro. o fio dessa história ligadas à partida de África ou à Uhum, diáspora, né? uhum, uhum. Não sei se eu E respondi. sim, respondeu. E nesse sentido, você falava, faz alguns minutos, desta questão da necessidade de reconhecer o atravessamento da raça e do gênero para os estudos atuais, que são um feminismo negro no Brasil. E como você acha que essa, talvez, abordagem teórica está a se relacionar com uma questão ativista, com movimentos sociais ou movimentos feministas? Como você vê essa relação?
sobre essas relações entre as teorias feministas e a militância e o ativismo, Uhum, eu não sou da área de teoria feminista, né? Mas as autoras feministas acabam passando um pouco pela nossa formação como cientista social e também como ativista, né? Então, desde a época da antropologia, eu já tinha ali uma certa relação um tanto distante com um certo feminismo no uhum, Brasil, que aquele tempo, nem faz tanto tempo assim, mas aquele tempo era um feminismo um pouco mais. Ele tentava se dizer um feminismo universal, né? uhum, Eu tive contato com algumas pesquisadoras e por muito tempo eu li uma revista feminista que eu acredito que ainda exista, que chama-se Cadernos Pagu. uhum, E, bom, Pagu diz respeito a uma artista que floresceu aí no período do chamado movimento modernista no Brasil, Patrícia Galvão. E a revista recebe esse nome, né? Que era o apelido dela, Pagu. E essa revista tem uma série de pesquisadoras que, além de atuarem no campo da teoria, na produção de artigos, nessa atuação em sala de aula, também atuam em movimentos sociais, né? Então, esse uhum, já era um entrelace que eu, à distância, via e acompanhava, porque algumas pessoas circulavam pelos mesmos meios que eu. E acho que num período mais recente, não tanto assim, mas mais recente para mim, talvez nos últimos 7 anos, 5 anos, a ideia de feminismo negro tem sido tanto pautada no contexto brasileiro, quanto tem alimentado também principalmente as minhas leituras, e depois uhum, isso contamina, depois isso se entrelaça com a minha vida ativista, com a minha vida de um ativismo que acontece em algumas áreas, uhum, mas que acontece também na arte, né? Eu acho que essa intersecção entre raça e gênero, uhum, inevitável e indiscutível, ela foi pautada no Brasil de uma maneira patente, ou seja, é necessário falar de feminismo negro, muito embora nós tenhamos feministas negras no Brasil há décadas, citando Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Cidinha da Silva, enfim, inúmeras, né, mulheres que há décadas vêm construindo um pensamento sobre feminismo, focado ou não, focado que eu digo nesse lugar de repente, talvez elas nem todas denominam, né, os seus trabalhos como feminismos negros, mas são, de fato, porque partem de uma especificidade de um contexto negro que uhum, engendra essas mulheres para fala, né? E é uhum, desse lugar que elas falam, que elas agem, não só falam, mas também agem. uhum, Então, esse feminismo negro, num conjunto teórico, ele aparece dessa forma, para mim, mais ou menos nos últimos 6 anos. Antes disso, eu não lia. Eu lia um uhum, feminismo. Eu lia as feministas, eu lia a Sueli, eu lia a Beatriz, enfim, mas não com essa bandeira. Bandeira não é o melhor termo, mas não uhum, ainda com essa necessidade de categorização enquanto feminismo negro. Essa, uhum, claro, é a minha experiência e certamente há mulheres que desde sempre já estudavam o feminismo como o feminismo negro, né? uhum, Para mim isso é mais recente, até na perspectiva de um conhecimento sobre autoras feministas estadunidenses negras, né? uhum, Eu li Bell Hooks há pelo menos 20 anos. Eu tenho o Feminism is for Everybody, da Bell uhum, Hooks. Eu comprei esse livro em 2003, que foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, bom, 2003.
a gente já tem aí, né, quase mais do que 15 anos. Uhum. Aquele tempo eu não li ainda, eu já tinha visto filme, já tinha lido artigos, mas não tinha lido a obra da Angela Davis, ou seja, essas duas feministas, Patricia Hills eu nem conhecia ainda. Uhum. Aquele tempo, para mim, Bell Hooks e Angela Davis eram o começo de uma relação, né? E acho que momentos atrás eu devo ter falado um pouco sobre isso também. Mas, então, nesse campo da teoria, eu acabo tendo contato antes com com a teoria feminista negra Uhum. estadunidense, né, em livro. Então é isso, eu ganho o Feminism for Everybody em 2003, né, eu compro. Uhum. Mas veja, eu leio ele muitos anos depois, eu levo ele para Claro. casa, mas a necessidade de leitura e de estudo, e que daí me levou a ler mais Bell Hooks e as outras obras dela, essa necessidade veio depois. Não, continua. Continua. Só para a gente fechar Uhum. essa parte da relação entre teoria e Uhum. militância, eu acho que grande parte dessas teóricas feministas no Brasil são ativistas e são pesquisadoras que partem, que escrevem, que teorizam sobre aquilo que elas vivem, né, Uhum. efetivamente. Não é só pesquisa de gabinete, que poderia ser, Uhum. né? Mas não é só pesquisa de gabinete. São pessoas, inclusive, que estão refletindo sobre as suas próprias realidades, sobre as realidades dos contextos aos quais elas participam, né? E a partir disso, elas também entrelaçam com outras perspectivas teóricas. Estou pensando aqui um pouquinho na Lélia Gonzalez, na relação Uhum. dela com a psicanálise, enfim. Uhum. Então, e acho curioso assim que de repente esse feminismo negro, ele engaja também formas, eu vou usar um termo que eu uso na minha tese, que formas africanizadas de escrita de si. Uhum. Esse é um termo que eu uso e que eu pego emprestado de um texto muito antigo do Achille Mbembe, que nem cabe muito falar agora, mas aquele tempo, Achille Mbembe usava, o filósofo Achille Mbembe, ele Uhum. usava um texto, ele denominou um texto dele, onde ele fala de intelectuais do contexto africano, e ele usa o termo formas, ele usa o termo self-scription, formas africanizadas de self-scription, mas em língua portuguesa eu não lembro como isso foi traduzido, porque tinha esse artigo em português. Isso ali há uns 7, 8 anos. Uhum. Depois ele muda, ele não usa mais esse termo dessa maneira, mas eu achei um termo interessante para a gente pensar, talvez, alguns fundamentos que constituem as experiências negras na diáspora, né? Uhum. E que, embora nós tenhamos especificidades na América do Norte, América Central, América do Sul, a gente tem alguns contínuos. E talvez esse feminismo negro, agora voltando para o nosso assunto, esse feminismo negro, ele esteja estruturado por essas maneiras africanizadas, quando, por exemplo, as feministas negras têm muito como referência o coletivo, Uhum. o Uhum. agrupamento, o fazer junto, o resistir juntas, Uhum. o se organizar coletivamente, né? Uhum. Então, essa coletividade pode nos remeter ao quilombo, né? Uhum. Às Uhum. maneiras precisas e muito arquitetadas de organização humana que foram os diversos quilombos que a gente Uhum. tem ciência, né, na história. Então, talvez, pensando nesse ativismo, pensando nesse feminismo negro, que ele não só teoriza, ele não só olha o mundo e fala sobre ele, ele parte da experiência, claro que toda teoria parte de alguma experiência, né? Uhum. Mas são teóricas
são, pensando nessa relação da academia e da militância, são pessoas que engajam esses dois campos de uma maneira que eu vou chamar aqui de orgânica, não sei se é o melhor termo, mas de uma maneira orgânica, em que uma parte e outra não se separam, sabe? Uhum. Eu tinha feito Claro. umas anotações, mas não sei. Eu acho que tem também uma outra questão, além do coletivo. A luta do feminismo negro, ela se estrutura bastante a partir da negação e se junta também na perspectiva de negação de uma ideia Uhum. de Estado forjada pela patriarquia. O feminismo, de uma maneira geral, ele vai ser uma resposta a essa patriarquia, né? Uhum. Então, feministas de qualquer ordem racial, de qualquer experiência racial, estão engajadas para respostas, né, à patriarquia, Uhum. respostas contrárias à patriarquia. Mas eu acho também que essas feministas negras, pensando em algo específico, elas se engajam em ativismos que eu vejo que são eficientes na desconstrução de modelos onde a patriarquia se instaura como sistema. Então, essas organizações sociais, os grupos de mulheres negras, que não são só reuniões, elas acabam virando também lugares de cuidado, né? Lugares de self-care. Uhum. Isso, Uhum. né? Self-care Uhum. para todo mundo, né? É um cuidado coletivo. Estou aqui pensando um pouco sobre porque coletivos feministas existem, independente da Claro. experiência racial, né? Uhum. Então, Uhum. essa experiência negra feminista, ela não é uma exceção, né? Ela Claro. tem a sua especificidade pelas experiências negras dentro da patriarquia terem outras densidades, né? Outras sofrerem outras violências, mas ao mesmo tempo eu vejo que esse fundamento da coletividade me parece que traz e esses aquilombamentos que as mulheres negras forjaram e forjaram na história toda, né? Se a Uhum. gente pensa o Brasil, eu situei aqui 10 anos, eu situei, se a gente falar de Beatriz Nascimento, que morreu nos anos 90, e essas mulheres de uma outra geração mesmo, né? Todas elas, mas se eu penso lá atrás, as irmandades, recentemente eu Uhum. fui numa qualificação de uma pesquisa linda, de uma pesquisadora que fala sobre a Irmandade da Boa Morte, né, que era uma irmandade negra formada por mulheres, mulheres que foram capazes de comprar as alforrias. Era uma organização que tinha ali relações com a religiosidade, ou fundamentos de religiosidades negras e uma negociação com a religiosidade eurocêntrica, e que foram capazes de se organizar para garantir a sobrevivência das populações negras escravizadas daquela época, garantindo inclusive a liberdade, né, as cartas de alforria de muita gente, né? Uhum. Então, eu acho que a Irmandade da Boa Morte, por exemplo, é interessante para se pensar nessas organizações que são forjadas de diversas maneiras. Essas mulheres vêm de uma estrutura religiosa, né? Inclusive inserida dentro do catolicismo, né? Uhum. A Irmandade, ela se baseia na Igreja Católica, né? Uhum. 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 E justamente pensando nessa relação entre a teoria e a militância do feminismo negro no Brasil, como você entende a articulação atual que acontece no Brasil com o que acontece em outros países, seja de América Latina ou dos Estados Unidos?
Talvez eu possa falar um pouco sobre algumas experiências recentes, Uhum, mas eu vejo que no Brasil existe uma articulação bastante fluida entre a teoria feminista negra e o ativismo, provavelmente porque essas mulheres já na origem se situam nos dois campos. Estou aqui pensando em algumas organizações negras cujas lideranças são acadêmicas, né? uhum, Recentemente, no ano passado, a Angela Davis veio ao Brasil e eu participei de alguns eventos que ela fez em duas cidades na Bahia. E a gente tinha ali lideranças que tanto são lideranças da academia, mas a gente tinha um ativismo muitíssimo forte, ou melhor, lideranças que eram. Agora acho que eu estou me corrigindo. A gente tinha lideranças muito poderosas do campo do ativismo, né? Que não eram majoritárias em relação às teóricas, mas que, por exemplo, naquela circunstância, mobilizou o público, talvez até pela maneira que elas vivem o feminismo de maneira prática, eu acho que elas engajam, inclusive, em um entendimento social sobre a importância do feminismo. Veja, acho que talvez essas ativistas do campo, para mim, teoria e prática. Eu não uhum, sei se a teoria e o ativismo são assim tão separados. Eu estou uhum, vendo que eu estou fazendo uma narrativa onde as coisas estão sempre misturadas, né? uhum, E talvez a experiência que eu vejo é de um entrelaçamento mesmo, né? É de um uhum, entrelaçamento e eu vejo uma expansão do discurso feminista negro para além da academia. E se ele uhum, acontece para além da academia, é sobretudo pela potência e pelo engajamento das ativistas, né? uhum, uhum, E boa parte dessas ativistas são teóricas ou são acadêmicas também, né? Uma parte delas é teórica e é acadêmica também. uhum, Mas é curiosa a sua questão porque eu vejo hoje jovens, né? Esse discurso do feminismo negro, ele tem se expandido para a juventude e muita uhum, gente que está fora da academia, muitas meninas jovens estão fora da academia, mas já estão municiadas com um discurso sobre que faz crítica à patriarquia, um discurso que fala sobre essas questões do autocuidado, o reconhecimento da negritude, o reconhecimento da multiplicidade do que é ser mulher, não é? uhum, uhum. Então, não sei, E, eu tenho dúvidas se esses setores são assim tão separados, e são necessariamente tão separados. e você acha que as questões e demandas levantadas por parte de diferentes grupos de feministas, né, são semelhantes no Brasil e no resto da América Latina ou dos Estados Unidos, ou você vê que existem diferenças? Eu vejo muitas semelhanças. Eu acho que Uhum, eu posso falar pouco sobre o movimento feminista na América Latina, uhum, pouco com competência, acho que eu posso falar pouco. Recentemente eu tive um contato no Rio de Janeiro. Bom, sim, acho melhor não falar sobre isso agora. uhum. Vou retomar sua pergunta. Volta a sua pergunta, Marisol, por Se favor. você acha que as demandas levantadas por grupos feministas no Brasil são semelhantes às demandas que são levantadas por outros grupos na América Latina ou nos Estados Unidos? Eu vejo semelhanças tanto naquilo que viola, naquilo que oprime a maioria das mulheres,
E essa semelhança é uma semelhança óbvia, né? Porque a gente está dentro desse esquema supremacista, patriarcal, imperialista, né? Então, Uhum. tem um sistema que nos oprime de uma maneira avalaçadora de Uhum. norte a sul, nós enquanto Uhum. mulheres. E esse sistema, ele tem algumas alavancas um pouco mais fortes para determinados grupos. Então, quando você me fala de uma América, da América como um todo, Uhum. norte, sul e central, Uhum. eu vejo que existe, por exemplo, reivindicações também de um movimento feminista indígena, né? Uhum. Em Uhum. países da América Central ou mesmo em países da América Latina, e que diz respeito às opressões específicas históricas que as populações indígenas têm sofrido, né? Uhum. Uhum. E Eu seu vejo que trabalho. a Continua. tendência é de uma articulação Hum. desses discursos, de uma comunicação em quais as semelhanças entre aquilo que nos oprime, como pessoas indígenas, como pessoas negras, como mulheres, né? E quais as especificidades e como nós, estando entrelaçadas em um sistema global de opressão, como nós Hum. podemos, juntas, enquanto mulheres, darmos diversas respostas, né? Uhum. Uhum. Reconhecendo esses campos específicos que o nosso corpo habita, né? Uhum. Uhum. Exato. E como Então vê. Desculpa, pode falar. Não, como vê você também seu trabalho desde essa perspectiva ou abordagem transnacional, né? Essa conclusão, ou a Uhum. conclusão momentânea de que a gente está caminhando para um entrelaçamento, me veio por conta de algumas experiências que eu vivi. Por Uhum. exemplo, ao dizer que o meu ativismo está bastante situado no campo da arte, esse é um dos Uhum. exemplos, né? Da minha arte como artista da dança e das artes cênicas, né? Nos Estados Unidos, eu tenho uma maestra, uma advisor chamada Uhum. Amara Tabor. E a Amara tem um trabalho de longa data focado na discussão a partir da dança e da performance das opressões sofridas pelas mulheres, né? Essas opressões que dizem respeito, por exemplo, do contexto de onde ela vem, que é Oakland, que é a Califórnia, ele é entrelaçado pelas questões indígenas também, né? A gente Uhum. tem grupos de militância indígena fortes naquela região, mas assim como ela discute também o tráfico de mulheres, né? Uhum. Mudando um pouco de perspectiva, eu fiz parte de um trabalho, de um encontro há 2 anos atrás, na Carolina do Norte, chamado Telling Stories About Our Home, Uhum. Uhum. né? Então, contar histórias sobre as nossas casas foi uma chamada de mulheres artistas e ativistas de várias partes do mundo, América do Sul, América Uhum. Central, do continente africano e dos Estados Unidos, né? Pensando quais são as realidades nas nossas casas e de que maneira eu levo ela para outras casas e consigo construir entendimentos múltiplos, ao mesmo tempo que consigo conectar essas diversas histórias, né? Uhum. Uhum. Aqui Uhum. é um outro exemplo. Esse encontro foi organizado por uma light designer e professora lá da Universidade da Carolina do Norte. O nome dela é Kathy Perkins. E aí, dando um outro exemplo também de Estados Unidos, agora eu vou um pouco mais ao norte, Boston. Posso falar de um trabalho um trabalho que eu faço parte de uma coreógrafa chamada Wendy Jalen. Uhum. A Wendy é uma artista branca
uma artista ativista. As outras duas artistas são artistas negras, todas elas feministas. A Wendy tem um trabalho chamado Run Like a Girl. Então, é onde a gente engaja não só meninas, mas também meninos, para entender como os nossos corpos são múltiplos de potencialidades e como socialmente se constrói uma distinção e um saber fazer e um poder fazer. Quando meninas podem fazer tais coisas, meninos podem fazer outras. E quando uma consciência da sua própria capacidade e uma palavra, eu vou usar uma palavra que eu não gosto muito porque ela virou um grande jargão, que é empoderamento. Mas quando um corpo empoderado, uma pessoa consciente do poder que o corpo dela tem, ela vai adiante e ela quebra, e ela é mais capaz, ao menos, né, não sendo muito ingênua, mas ela é mais capaz de quebrar esses sistemas que nos colocam em determinados lugares e que dizem, nossa, ela faz tal coisa como uma menina, ela anda como uma menina de uma maneira negativa, né? Então, esse projeto chama-se Run Like a Girl, onde a gente trabalha com diversos grupos em diversos países. A Wendy já fez isso no Benin, já fez isso num país da África do Norte. A gente tem um projeto de fazer aqui no Brasil também, e nos Estados Unidos ela faz em alguns lugares. Então, são 3 exemplos de como pensamentos feministas de diversos espaços me afetaram como artista, me afetaram como intelectual e me afetaram como uma mulher brasileira, sabe? E só para finalizar, eu gostaria muito que você, justamente continuando com a questão dos diferentes projetos que estava contando nos que você participa, eu gostaria muito se você, para finalizar, pode nos contar um pouco sobre seus projetos atuais e algum projeto futuro que você queira compartilhar, porque acho que você faz muitas coisas super interessantes e é importante que a gente saiba um pouco mais sobre isso. Sim. Você está falando final porque você tem que ir embora. A gente tem que desligar às 6, né? Temos Né? em 5 minutos, na verdade. 5 minutos. Sim. Ok. Bom, tem um momento atual bastante importante que eu não posso deixar de falar aqui, que é essa ameaça à democracia no Brasil. É esse perigo que uma ala de pensamento construída por algum tempo tem forjado uma possibilidade tenebrosa ao Brasil, né? E essa possibilidade tenebrosa tem bastante a ver com um anti-mulher, um anti-feminismo, né? E muitas mulheres, e aí ironicamente, e eu acho que estrategicamente, algumas mulheres têm ocupado espaços nesse estado repressor. Então, vale dizer também que tem nos inspirado e me inspirado bastante mulheres que nessas últimas eleições estão aumentando o índice de participação de mulheres na política. Hoje a gente tem nessa última eleição um número de deputadas estaduais e federais negras, trans, lésbicas, de um jeito assim que a gente nunca viu no Brasil, né? Aqui em São Paulo a gente teve a eleição de Érica Malunguinho, que é uma mulher negra trans, a reeleição de Leci Brandão, uma eleição de mulheres de um coletivo, uma chapa feminista, enfim. Todos esses exemplos também me inspiram em uma perspectiva institucional, né? Como a gente pode também, além de ativismos micro, que eu acho que a gente deve e faz em nossas casas, né? Como institucionalmente a gente dissemina essas outras maneiras de pensar o mundo a partir de outras perspectivas, e que são, sim, perspectivas feministas. Bom, tenho meu trabalho com a arte, né? Eu sou pedagoga em dança. Esse trabalho de pedagogia em dança
ele tem sido uma das minhas grandes possibilidades de trabalhar um empoderamento do corpo, né? Pensando o corpo como nosso primeiro, é o nosso lugar de ação no mundo, né? Então, como pensar corpo e poder, e aí a partir de maneiras de organização, de maneiras de interpretação de mundo que são afro-orientadas, que eu chamo de afro-orientadas, né? Não são restritas, são afro-orientadas e em relação. A minha relação de pensar um feminismo negro, por exemplo, ela é sempre bastante porosa no sentido da relação, né? Não existe um isolamento, né? Existem situações específicas que nos dizem respeito, mas não um isolamento. Então, esse trabalho que eu faço de pensar um empoderamento do corpo, uma consciência das camadas de história que nos constituem. Eu gosto de usar esse termo, camadas de história, porque todas as pessoas têm as suas camadas de história. Então, esse é um dos meus projetos também, ou melhor, uma das minhas ações como pedagoga em dança, também porque esse lugar de consciência, e quando as pessoas pensam dança, é bastante um lugar de ludicidade, ou é muito específico, ou é dança para dançarino, companhia de dança, e aquele lugar distante de atuação, não. É uma dança muito ligada à vida comum, é muito ligada a essa possibilidade do ser humano ocupar a sua existência com consciência, com dignidade. Esse é um dos projetos, né? É uma das minhas ações. Esse projeto com a Wendy, o Run Like a Girl, é uma ideia que a gente tem, um projeto em realização que a gente pretende disseminar por vários lugares da América Latina. Então, a ideia é fazer o Run Like a Girl nos Estados Unidos e no Brasil, e depois levar ele para outros lugares, assim como ele tem sido, né, realizado. Eu queria perguntar você, assim como para fechar um pouco toda a nossa conversa, como é uma questão que estávamos a falar, né? Como é que o feminismo negro, como você entende o feminismo negro, reverbera, é como que vai se relacionar com o seu trabalho, particularmente. Ok. Bom, eu sou uma artista, eu sou uma profissional multidisciplinar, né? Então, tanto tenho essa ação no campo das artes da cena, como a minha ação no campo da antropologia e da educação. E, na verdade, todos os meus projetos, eles se costuram a partir de uma certa urgência, né? Quer dizer, uma urgência que diz respeito ao lugar onde eu moro, os lugares onde eu passo e esses contextos inevitavelmente políticos que são atravessados pelo racismo, que são atravessados pela misoginia, que são atravessados por diversas formas de discriminações, né? Então, essas urgências, elas atravessam também o que eu produzo profissionalmente, né? Tanto nas ciências humanas quanto nas artes, na minha atuação como artista da dança. Então, acho que, em primeiro lugar, como essa nossa conversa foi pautada pelas ideias de feminismos, né? Como a gente conversou antes, tem um papel fundamental que é retomar e pensar as histórias que vieram antes de mim. E que vieram antes de mim, que provavelmente elas nem se situavam àquele tempo como feminismo negro, né? Quer dizer, pensando esse termo como um termo muito mais contemporâneo. As minhas mais antigas se posicionavam contra a patriarquia, contra as opressões, e em um certo tempo, e nem faz tanto tempo assim, eu diria aí anos 80 até anos 90, mulheres que são grandes exemplos e são grandes referências para a gente aqui no Brasil, já atuavam nesse campo
de ativismo e de luta contra essas discriminações, contra essas desigualdades, e não se chamavam necessariamente de feminismo negro, né? E eu, abraçando agora esse termo, considero importante, fundamental, que se pense a história das pessoas que vieram antes da gente, né? E como determinadas narrativas não são novas, né? Determinadas formas de lutar também não são novas, principalmente nesse nosso tempo de redes sociais, internet. Então, criam-se muitas novidades e que no fim não são novidades, mas são coisas que as nossas antigas já faziam, né? Então, acho que tem essa primeira camada que é retomar essas histórias. E como se retoma essas histórias? Tanto no campo da educação, quanto no campo da arte, da performance, eu tento, tanto estou estudando maneiras de aproximar, ligar esses fios, sobretudo para gerações mais novas, né? Quanto também pesquisar essas histórias. Então, minha criação artística, por exemplo, é fundamentada também na pesquisa dessas trajetórias. Uma segunda camada é uma abordagem direta mesmo dessas realidades e tanto em uma perspectiva de denúncia social, porque a arte tem essa capacidade de atravessar e de tocar e de arrebatar as pessoas, talvez de uma maneira que outras áreas de produção de conhecimento, né, como a literatura, que também é um lugar de arrebatamento, né? A literatura também nos arrebata quando nos pensamos como leitoras e leitores. Mas acho que as artes da cena têm capacidades de atravessar a experiência das pessoas através do corpo, e é o corpo que se coloca, o corpo é o nosso primeiro estado, o primeiro estado não, o corpo é o nosso primeiro lugar de experiência de mundo, né? Então, falei da dança ou da performance como esse lugar de chegada para abordar o racismo, chegada não só para denunciar, mas para criticar, mas para interrogar aqueles e aquelas que são afetados pela arte, né? Numa dimensão de educadora do corpo, eu também me vejo muito responsável por fazer com que as pessoas retomem a sua consciência sobre a força e o poder que o corpo delas tem. Eu acho que esses nossos tempos e essas lideranças e os novos governos extremistas, racistas, de ultradireita, têm investido de uma maneira muito eficiente também em fazer com que as pessoas, as populações, desacreditem nos seus próprios corpos, né? Pensando o corpo numa dimensão muito completa, né? Eu não estou falando só de corpo físico, mas também físico. Então é um pouco essa capacidade que, por exemplo, eu atuando na dança, penso que a dança tem de fazer com que as pessoas retomem a capacidade de acreditar que os seus corpos podem. Então aí a gente pode falar de cidadania, a gente pode falar de feminismo. Nós, mulheres, os nossos corpos têm distintos poderes, né? Uau! Bom, eu vejo, acho que às vezes a arte talvez seja ela não é um campo exclusivo, especial, né? Acho que todas as áreas de produção de conhecimento têm as suas potências. Mas como artista, eu acredito que é possível atravessar a consciência das pessoas, dando respostas a essa urgência que é o nosso momento. Maravilha, obrigada. E
E para finalizar, você gostaria de talvez brevemente contar mais um pouco de algum projeto futuro, próximas, assim como viagens ou projetos que você tem para o final do ano, o ano próximo? Bom, tem os meus projetos como coreógrafa aqui no Brasil, com alguns grupos, sobretudo com um coletivo de mulheres. A gente está circulando por alguns espaços com uma performance chamada Na Fresta da Certeza, o Vermelho Escuro, que trata de feminismo, que trata de feminismo negro, que trata de leituras contra-hegemônicas do sistema de arte, né? E que trata também disso que eu falei um pouco sobre as nossas capacidades, né? As nossas Uhum, capacidades de dar respostas. Esse é um trabalho que eu fiz a primeira vez em uma exposição de arte, artes visuais aqui de São Paulo, chamada Histórias Afro-Atlânticas, que aconteceu uhum, durante o mês de outubro e novembro, não, setembro, outubro, algo assim, no Museu de Arte de São Paulo, MASP, e o Instituto Tomiotaki, né, que são das grandes instituições de arte de São Paulo e do Brasil, eu diria. Tem aí alguns olhares para que essa performance ou essa ação cênica, eu gosto de chamá-la de ação cênica, circule por outros lugares também fora do Brasil. Para o exterior, tem um projeto que eu faço parte, né, como artista da dança, que é o Conference of the Birds, Conferência dos Pássaros, uhum, que é um projeto, acho que eu já falei a respeito dele, né, da Anikaya uhum. Dance Theater. E o que tem de interessante que se comunica com a nossa conversa é que a Anikaya, e esse espetáculo especificamente, é um espetáculo que agrega 8 artistas da dança de diferentes países, né? Da Indonésia, do Benin, da Turquia, do Brasil, dos Estados Unidos, do Japão, e todas essas artistas se juntam para discutir uma narrativa que passa principalmente pela ideia de migração e de refugiados, Hum. né? É, é uma grande viagem de pássaros que se encontram e buscam um lugar, uma experiência ideal. Então, esse espetáculo ele fala de migração e de refúgio, que são temas muito caros a Uhum, muitos contextos contemporâneos e aos Estados Unidos, nesta com era, certeza. é um assunto forte, né? Então, a gente vai circular por alguns espaços nos Estados Unidos entre março e abril do ano que vem, e tem planos aí para os próximos meses também de 2000 e... É isso. Que maravilha! Eu devo dizer que adoraria que você consiga vir por aqui para a Universidade de Michigan, agora que eu sei também que você tem planos de voltar por aqui para os Estados Unidos no março, abril, acho que Sim, seria maravilhoso. Então, vamos continuar essa conversa também. vamos Mas, continuar a conversa. Luciane, sim. Luciane, eu agradeço muito, realmente eu acho que seu trabalho é fundamental e a maneira na que você justamente relaciona e faz essa mistura entre as diferentes abordagens e a questão da performance e a questão acadêmica, a questão da arte, eu acho que é incrível. Então, muito obrigada pela conversa, muito obrigada por tudo que você tem compartilhado com nós. De Continuamos a nada. falar, com certeza. Continuamos. Foi um prazer. Obrigada, Eita. Marcelo. Imagina, obrigada a você. Tchau. Até mais. Você vai desligar agora tudo já? Bom. Tá bom. Boa Tá. noite.